página 16. Bom dia, gente. Eu não falei bom dia, né? Já vou direto na página, sim. Bom dia para todos vocês que tenham uma semana, né, cheia da presença de Deus, cheia de vitórias na vida de vocês e a cada dia mais nós possamos, né, confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que logo nós possamos voltar para a escola e que tudo isso acabe logo, né? Mas é isso aí. Vamos lá na página 16. Nós não terminamos de corrigir na aula passada, então hoje nós vamos corrigir ali a partir do exercício 6. Eu vou voltar no exercício número 5 para nós corrigirmos, tá? Página 16, exercício 5. Deixa eu só compartilhar o livro com vocês e nós já começamos. Só um minutinho. Isso. Eu vou voltar aqui no exercício número 5 e aí nós continuamos até o final ali. Correto, gente? Vamos lá, então. Complete os períodos a seguir com a preposição adequada e classifique as orações subordinadas substantivas, marcando OI para objetiva indireta e CN para completiva nominal. Lembrando que a objetiva indireta, ela completa o significado do verbo. E a completiva nominal, ela vai completar o significado de um nome. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Ok? E vocês vão lembrar que sempre antes da preposição vem um nome ou vem um verbo. Correto? Então, nós vamos aqui para a letra A. Não havia dúvidas. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Não havia dúvidas de que o livro era excelente. Aqui eu tenho uma oração subordinada que completa o significado do nome dúvida. Se está completando o significado do nome dúvida, ela será completiva nominal, correto? Agora aqui na letra B, não se lembrava de que havia pendências. Não se lembrava. Quem se lembra, lembra de alguma coisa. Não se lembrava de quê? Então, toda essa oração subordinada, ela completa o significado do verbo lembrava. Se ela está completando o significado de um verbo, ela será objetiva indireta. A letra C, o pai insistiu em que o filho estudasse. Quem insiste em algo, em alguma coisa. Ele insistiu em quê? Certo? Então, aqui temos uma oração subordinada que completa o significado do verbo insistiu. Então, ela será objetiva indireta. A letra D, estou convencido de que ele é especial. Quem está convencido de alguma coisa. Então, aqui, gente do céu, é impressionante. Eu começo a dar aula, eu começo a tossir. Meu Deus. Então, aqui, quem está convencido de algo. Essa oração subordinada completa o significado do nome convencido, correto? Então, aqui nós temos completiva nominal. Certo? Completiva nominal, objetiva indireta e completiva nominal. Agora aqui na número 6, marque a alternativa em que está correta a classificação da oração destacada. A professora verificou se as alternativas estavam em ordem. Aqui está como oração subordinada predicativa. Ela não pode ser predicativa porque não temos aqui um verbo de ligação. Então, ela está errada, correto? Esqueça-se de que tudo foi feito às pressas. Aqui está como completiva nominal,
só que a única palavra que vem antes aqui é um verbo pronominal, né? Um verbo acompanhado de pronome, mas está completando o significado de um verbo, então ela não pode ser completiva nominal. A letra C, o secretário indagou de quem era aquele documento. Está como objetiva indireta. O secretário indagou de quem era. Ela não pode ser objetiva indireta aqui. O secretário indagou. Quem pergunta, pergunta algo, não é? Quem indaga, indaga sobre algo. Então, ela não pode ser indireta, certo? Ela está incorreta. Agora aqui a letra D, seu medo era que fosse reprovado no concurso. Aqui está como predicativa. Se observarmos, a predicativa ela vem com sujeito mais verbo de ligação. Então, essa oração subordinada ela está como predicativo do sujeito da oração principal. Então, aqui está correto a classificação dessa oração, certo? Então, aqui ela é predicativa. A única que tem a classificação correta é a letra D. Agora vamos observar aqui a número 7. Classifique as orações a seguir de acordo com o código. Letra A para oração subordinada substantiva objetiva indireta. E letra B para oração subordinada substantiva completiva nominal. Voto a favor de que fiques conosco. A favor de que? Então, aqui essa primeira está completando, a segunda oração aqui completa o significado do nome favor. Então, ela é completiva nominal. E claro, a segunda ela será então objetiva indireta. Mas por quê? Vamos observar ali. Nossos amigos ansiavam porque viajássemos. Esse porquê está como conjunção e então aqui nossos amigos ansiavam pelo quê? Então, verbo transitivo indireto, a segunda oração completa o significado do verbo. Só um minutinho. Isso. Está completando o significado de um verbo, então ela é objetiva indireta, correto? Aí temos aqui a pergunta: quais aspectos diferenciam uma oração subordinada substantiva objetiva indireta de uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Qual é a diferença entre a objetiva indireta e a completiva nominal? Se as duas orações subordinadas, elas iniciam com preposição, correto? Então ali nós vamos colocar ambas as orações ligam-se à oração principal por meio da preposição, certo? No entanto, elas diferem, porque a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela completa o sentido de um nome. Esse nome será substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Na frase, o substantivo favor, aqui, nessa frase, o substantivo favor, que ela está completando o significado, correto? Enquanto a subordinada substantiva objetiva indireta completa o significado de um verbo. Ela vai completar o significado de um verbo. Esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Ou ele pode ser também os dois ao mesmo tempo, né? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ali ele exige os dois complementos. Um com preposição, outro sem preposição. E aqui nessa oração, no caso, né, o verbo ansiar, esse aqui, ansiavam, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Então, essa é a diferença entre as orações. A objetiva indireta completa o significado de um verbo e a completiva nominal completa o significado de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e ambas elas iniciam com preposição. Não sei se vocês estão copiando. Só vou dar uma verificadinha aqui para ver se vocês estiverem copiando, me avisem. Se não estiverem, eu já posso. Estão copiando? Ok. Eu aguardo um pouquinho. E
Acredito que vocês tenham entendido. O conteúdo ele é bastante fácil, não é difícil. Ok? Assim que vocês terminarem de copiar, me dê um outro ok ali para que eu possa ver. Certo? Terminaram? Sim? Podemos continuar então? Ah, tá. Então, ok, correto. Sem problemas. Sem problemas. Mas os demais, então, já conseguiram copiar, né? Agora, gente, eu vou retornar ali. Só um minutinho. Ok. Tranquilo. Eu vou retornar aqui no início, porque eu não corrigi a interpretação desses textos, correto? Nós falamos sobre as novelas, sobre aqui esse texto ele fala sobre a origem, né, das novelas. Eu não enxergo nada, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A seguir, cena dos próximos capítulos. Então, aqui ele vai fazer um breve resumo sobre as novelas, quando elas começaram, como elas começaram, certo? Até chegar ao que ela é hoje. Então, nós vamos agora corrigir essa parte de interpretação desses textos, ok? Eu vou aumentar. Vocês estão ouvindo o caminhão passar aqui na frente, né? Acontece de tudo nas nossas aulas online. Vamos lá, então. Nós temos que ler essa parte do texto para nós corrigirmos as questões. Eu vou ler no livro, gente, porque está muito pequeno isso dali. Leia agora um trecho da fotonovela que acompanha a matéria da revista. Naquela manhã, Antônio Augusto acordou disposto a reconquistar Rosa Helena. Ela precisa acreditar em mim, eu vou até lá. Mas eu nunca te traí, foi uma armadilha de Verônica Patrícia. Sua prima sempre quis nos separar. Não me venha com desculpas esfarrapadas. Eu não acredito mais em você. Basta, está tudo acabado. Mas, meu amor, você quer mesmo jogar fora nosso amor por causa de intrigas? Acabou, Antônio Augusto. Vai embora, por favor. Naquela mesma tarde, Antônio Augusto volta à casa de Rosa Helena, decidido a acabar com o mal-entendido e reconquistar de vez o seu amor. Ele encontra Rosa Helena melancólica na varanda. Meu docinho, agora eu posso provar que estou falando a verdade. Em seu diário, Verônica Patrícia registrou todo o plano para separar Antônio Augusto e Rosa Helena. Olha só, gente, novela é tudo lindo, maravilhoso, né? Só que foge um pouco da realidade. Vamos lá. Em relação ao título e ao primeiro parágrafo da reportagem, analise os recursos empregados para introduzir o tema que será trabalhado. A letra A, que tipo de produção o título faz referência? Faz referência a narrativas seriadas, né, divididas por capítulos. Ok, tranquilo. Faz referência a narrativas seriadas, né, que é semelhante a séries, não é, gente? Só que é um pouco mais demorado, né? As séries são melhores para assistir. As novelas eu particularmente não gosto, não assisto. E então aqui mas ela é, né, narrativa seriada e dividida por capítulos. Correto? Vamos agora para a próxima página.
A letra B. O tipo de enredo apresentado no primeiro parágrafo, apesar de recorrente, é uma fórmula de grande sucesso, continuamente adaptada à retomada em narrativas seriadas. Descreva esse enredo. A mocinha e o mocinho apaixonados. E existe quem? O vilão ou a vilã, que cria o conflito entre eles, né? No final, o vilão ou a vilã é condenado e o amor e o bem sempre vencem. Correto? O amor e o bem sempre vencem. Infelizmente, na vida real, nem sempre é o bem que vence, não é, gente? Pois é. Agora aqui a letra C. Então aqui vocês vão lembrar que sempre existe, né? Numa novela vai existir o mocinho e a mocinha que são apaixonados um pelo outro, os personagens principais. Aí sempre vai ter um vilão que vai fazer de tudo para tentar destruir a vida deles, né? E gera aquele conflito, aquele drama todo, aquele problema todo que gera dentro principalmente no meio, né? Da novela. E no finalzinho, só no finalzinho da novela, né? Que o vilão ou a vilã às vezes é condenado, né? Que fala que ele é condenado, e o amor e o bem vencem, certo? Então vamos aqui à letra C. De que maneira esse título e esse parágrafo contribuem para o sentido da reportagem em relação às histórias de folhetim? Né? Então ali o título e o parágrafo eles fortalecem o sentido da reportagem, pois eles deixam claro que o modelo narrativo de muitas histórias de folhetim passou a fazer parte do imaginário e da cultura popular, sendo facilmente reconhecidos. Tem muitas pessoas que gostam muito de assistir as novelas e ver lá as cenas dos próximos capítulos e tudo, né? E tem muitas pessoas que não perdem por nada, gostam bastante. E esses folhetins, que eram as novelas em quadrinhos, eles passaram a fazer parte do que foram em vídeo, né, gravados. E hoje, né, a gente vê como que estão as novelas. Hoje eu não sei como estão, não posso dizer para vocês, mas não sei se estão gravando ainda novelas ou se pararam, estão revisando, reprisando as novelas passadas, não sei te falar, tá, gente? Sobre esse assunto, como eu não assisto novelas atualmente, eu não posso dizer. Mas se vocês assistem, vocês sabem muito bem do que é. Aqui está apenas dizendo que são como elas eram antes, até chegar no que é hoje, ok? A número 4, de acordo com o texto, quais eram os principais gêneros das narrativas de folhetim no século XIX? Quais eram os principais gêneros da narrativa? Aqui já a língua portuguesa, ok? Que a novela também ela faz parte do gênero narrativo e é por isso que nós estudamos. Então essas narrativas elas estavam ligadas aos gêneros de aventura, de suspense, capa e espada, entre outros, né? Podiam estar conectados também aos costumes da época. Essas novelas eu acho bacana, quando se mostra, né, novelas de época. Como as histórias que falavam do cotidiano de operários e mulheres. Ok? Então, isso daqui é os principais gêneros das narrativas dos folhetins do século XIX. Correto? Eram esses: aventura, suspense, capa e espada, entre outros, correto? E também apareciam os de época, que assim como hoje também ainda aparecem, ok? E esse pontinho da número 4, e quais eram os gêneros das primeiras fotonovelas, radionovelas e telenovelas? Olha só que bacana que eram, né? Fotonovelas eram as em quadrinhos, as radionovelas eram as novelas narradas através da rádio. E as telenovelas, que são as de hoje, correto? Eram do gênero romântico e melodramático.
normalmente protagonizadas por um casal que, para viver a realização amorosa, tinha de enfrentar as artimanhas de algum vilão. Hoje elas ainda contêm tudo isso dali, esse mesmo tema, né, romântico, melodramático, mas já aparece bastante. Algumas falam de temas atuais, falam de a realidade, né? Muitos falam que eles mostram a realidade em si. Eu não posso fazer tanto comentário, que eu vou dar a minha opinião aqui, e eu não estou querendo, né, colocar isso diretamente para vocês, ok? Mas tem algumas até que são bacanas, contam histórias e são legais, mas tem outras que acho que forçam um pouquinho. Agora, aqui, número 5. Porque o ator, diretor e escritor Daniel Filho afirma que as novelas substituem as fofocas entre vizinhos? Então, de acordo com o texto, de acordo com a entrevista de Daniel Filho, né, como ele conta, né, de acordo com ele, as novelas criam um mundo de dramas e conflitos aberto à curiosidade e indiscrição dos telespectadores. O público, assim, conhece e pode comentar a vida alheia, mesmo que este seja ficcional. Sempre tem, não é, gente? Em todos os lugares. Sempre tem aquela pessoa que sabe da vida de todo mundo. E isso a gente tem na realidade. Aquelas pessoas que sabem dar notícias de todo mundo e ficam, né, esperando isso aqui assim da gente para começar a espalhar para as pessoas. Sempre existe, sempre tem, né? Em todos os lugares, em todos os bairros, em todos os condomínios, sempre tem alguém que conhece todo mundo e sabe da vida de todo mundo. Número 6. É possível dizer que a origem do termo que designa novelas em inglês, soap opera, e a própria busca das novelas do passado pelo público feminino revelam uma visão preconceituosa sobre a figura da mulher. Explique isso, né? Então, como assim, gente, revelar uma visão preconceituosa sobre as mulheres? Essas informações, elas revelam como a origem das novelas está ligada a uma concepção machista de cultura. Uma vez que se tinha a visão de que produções culturais voltadas para as mulheres deveriam ser centradas em entretenimento, superficialidade e consumo. Era isso, gente, que falavam das mulheres, né? Apesar que ainda tem muitas que falam só sobre isso. Entretenimento, superficialidade, consumo. Nesse contexto está a origem do termo para novelas em inglês soap opera, decorrência de publicidades de produtos de limpeza veiculadas em radionovelas visando o consumo feminino, já que o espaço social do lar era visto tipicamente como feminino. Apesar que hoje está mudando um pouco, não é? Não é só as mulheres que cuidam da casa, os homens também cuidam. Eu acredito que vocês ali entre os seus pais, né, tanto sua mãe quanto seu pai e vocês, né, ajudam a fazer esse serviço de casa, né, mesmo tendo alguém para fazer o serviço, né, mesmo tendo uma pessoa para ajudar ali em casa, mas ela não fica todos os dias, não é, gente? Então precisa. Mas antes era visto só como feminino. Só quem cuidava da casa, quem fazia todos os afazeres domésticos eram as mulheres. Os homens eram para outra coisa. Isso sim era machismo, né? E se vocês observarem algumas novelas, tem uma que tem no livro que vocês provavelmente vão ler no ensino médio, A Escrava Isaura. Eu particularmente já assisti essa novela e porque foi tirada de um livro, né? E um livro que vocês vão, né, estudar na literatura.
E ali ele mostra bastante a realidade das mulheres. Elas eram criadas apenas para cuidar da casa, dos filhos e do marido, certo? Aquelas que tinham condições financeiras boas, elas tinham, sim, os outros, os empregados de casa, mas elas não podiam trabalhar, não tinham direito de falar nada, né? Ficavam sabendo de tantas coisas do marido, mas tinham que ficar quietas. Então, era muita coisa que aconteciam ali. E as mulheres, principalmente as mulheres ali, a gente percebia que naquela época era bastante... não tinham direito a nada, certo? E hoje, graças a Deus, tem mudado um pouco. Não, ainda existe alguns homens que são machistas que falam que as mulheres não podem sair, não podem trabalhar, mas se ele der conta de manter a casa sozinho, beleza, não é? Ótimo, mas é bom, que aí a pessoa sai, se distrai um pouco, não é? Depois eu corrijo essa outra parte aqui, gente, da página 11. Vão faltar essas questões, porque as radionovelas, os sentimentos e as ações eram mais intensificados nas radionovelas, né? Como as radionovelas dependiam somente de recursos sonoros, como a voz dos autores e a sugestão de espaço pelo som ambiente, a carga dramática precisava ser mais intensa para transmitir melhor os sentimentos. Também por isso as ações envolviam poucas personagens e poucos espaços, a fim de evitar confusões para os ouvintes. Aí vocês têm a pergunta ali também, quais recursos eram utilizados na elaboração de fotonovelas? De acordo com a reportagem, que relações as novelas estabelecem com o mundo real? Agora que releia a sequência da fotonovela e escreva uma sinopse desse episódio. Vocês vão reler a sequência ali e reescrever aqui no final, certo? Só um minutinho, deixa eu interromper o compartilhamento. Ah, tá. Correto, gente. Vou deixar esse momento agora para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, falarem alguma coisa a respeito, fiquem à vontade, correto?